Olá, aeromodelistas e construtores. Sou o Márcio Barcelos, da Aerocelos. Nesse vídeo nós vamos ver o procedimento de construção de uma asa de um aeromodelo Aerocelos. Esta asa tem uma construção diferenciada por usar as nervuras em diagonal, conhecido como construção geodésica. É uma asa muito resistente, muito leve, fácil de construir. Tanto é que a gente não fornece a planta junto com o kit da Aerocelos. Você vai receber o link de um manual com dezenas de fotos. E esse manual, como se fosse uma receitinha de bolo, onde você, seguindo essa receita, você vai conseguir construir seu aeromodelo com qualidade, com precisão, e vai ter um resultado excelente. Então, neste vídeo, nós vamos fazer a construção da asa. Uma asa é composta por duas partes, a parte do lado direito e o lado esquerdo. Nós vamos, neste vídeo, fazer a asa direita, sabendo que a asa ela é simétrica, ela é espelhada, né? Então, somente para a construção da asa esquerda, isso está no manual, bem explicadinho, é só inverter algumas peças de posição e você vai conseguir construir sem nenhum problema. Para a construção da asa direita, nós temos uma sugestão de organização da mesa, onde você, posicionando as peças de uma maneira determinada, e aí tem uma foto disso no manual, e explica isso no manual, você vai construir a asa direita sem nenhum risco de fazer a inversão. E depois, para nós de construir a asa esquerda, é só inverter o lado das peças, e você naturalmente constrói a asa esquerda sem nenhum risco de fazer a inversão das peças. Então, o primeiro passo para a construção dessa asa, seguindo todas as instruções do manual, que tem dezenas de fotos e é bem explicativo, nós vamos começar a construção da asa pela organização da mesa. Vamos lá, então? Esta é a organização das peças que sugerimos no nosso manual. Com essa organização aqui, você vai montar uma asa direita, sem risco de estar invertendo as peças. Então, eu vou organizar as nervuras de numeração ímpar uma coluna do lado direito. As nervuras de numeração par numa coluna do lado esquerdo. Assim como, do lado esquerdo, a nervura da raiz, e do lado direito, a nervura da ponta da asa. Que nem aqui eu tenho uma asa direita em mãos, eu tenho na raiz aqui a nervura da raiz, do lado esquerdo da asa, e do lado direito a ponta da asa. Né? É assim que está organizado aqui na mesa. Aí está mais ou menos na ordem de colocação das peças. Eu tenho as chapas do bordo de fuga, eu tenho as 4 longarinas, a vareta do bordo de ataque, ponta da asa e os reforços, aqui a mesa de servo, e aqui as peças que compõem a formação do diedro, junto com as baionetas que vão para a formação do diedro. É interessante também já separar as colas, a CA de média cianoacrilato, né? CA de média densidade, bicarbonato de sódio, nós vamos usar para reforçar a cola, é um uso interessante, que dá bastante resistência a essa cola, e a cola branca, que é a cola principal dessa montagem aqui. Na sequência aqui de montar, nós vamos dizer exatamente qual cola usar, e peço para você encarecidamente que não inverta a ordem das colas. Onde for para usar cola branca, que você realmente use cola branca. Onde for para usar CA, que você realmente use CA. Que aí você vai garantir uma construção de qualidade da sua asa. E também é uma sugestão, não é necessário. Essa figura está no manual. Né? É interessante imprimir essa figura, ou manter o computador aberto do lado para você consultar essa figura quando necessário, porque ela dá a posição e a ordem das nervuras. Por exemplo, nós vamos começar com a nervura número 5 na mão. A nervura número 5 é a primeira nervura que nós vamos pegar na mão para poder fazer a montagem. Né? Essa nervura aqui, a nervura número 5. E aqui você vai ver a posição de cada nervura. Você pode ir conferindo durante a montagem a posição e a ordem das nervuras. Né? Nós vamos ver que as nervuras ímpares estão nessa posição, e as nervuras par estão nessas posições. Começando aqui com a nervura 1, depois eu tenho a nervura 2 que está aqui nessa posição, a nervura 3, então vamos lá. Ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. As nervuras par,
2, 4, 6, 8 e assim por diante. Uma coisa interessante de observar, como característica, as nervuras ímpares têm essa abertura do encaixe para cima e a nervura par tem um encaixe, abertura do encaixe para baixo. Então, somente uma nervura par se encaixa numa ímpar. Já fica mais uma dica aí de como é quase que impossível inverter a montagem, né? Porque uma nervura par não encaixa numa nervura par. E uma nervura ímpar não encaixa numa nervura ímpar, somente numa par. Né? E nós vamos ver isso durante a montagem. Agora eu vou fixar a câmera e nós vamos começar a montagem. Seguindo as instruções do manual, nós vamos pegar agora um bordo de fuga e uma longarina. Nós vamos fazer a preparação da montagem da asa. Então a preparação constitui pegar esse bordo de fuga e uma longarina, colocar o bordo de fuga sobre a longarina, alinhada certinha, sobre a longarina. Tá aqui as duas pontas, dá para não mexer mais, segura firme. E vou fazer um risco nesse primeiro encaixe aqui pelo lado de dentro, ó, pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Vou fazer um risquinho aqui na longarina, sem mexer na posição da longarina. Eu vou pegar o outro lado aqui e também fazer uma marquinha por dentro. Tá fazer com a mão esquerda aqui, ó. Então aqui o lado de fora, o lado de dentro. Fazer essa marquinha aqui na longarina. Né? Então olha só, eu tenho essa marquinha aqui, ó, de um lado da longarina e do outro lado da longarina. Tá boa essa marquinha assim. Guarda ela, vai ser a primeira longarina que nós vamos colocar durante a montagem da asa, com essas duas marquinhas. O outro item de preparação é pegar a vareta de fibra que vai no bordo de ataque e passar uma lixa média só para quebrar o brilho dela. Só uma lixadinha assim, bem leve, para poder quebrar o brilho dela. O que vai ser a função de quebrar esse brilho? Essa aqui já está lixada, não vou continuar. Que é a função de quebrar esse brilho? Primeiro vai melhorar a adesão dela com a cola CA, com a cianoacrilato, nas peças, e também melhora a adesão da entelagem. Como ela vem muito lisa e parece que tem um verniz por fora, uma resina, alguma coisa assim, a entelagem não gruda com qualidade. Com essa lixadinha, ela ficando áspera, a entelagem gruda com muito mais facilidade. Então, uma lixadinha só para quebrar o brilho, em toda a extensão dela, já está pronto para entelar, para montagem. E você pode já pegar, como vem uma asa direita e uma asa esquerda, vem duas varetas dessa. Você pode já pegar as duas varetas e já fazer esse procedimento. Assim como você pode pegar o bordo de fuga e já fazer as marquinhas em duas longarinas. Guardar uma longarina para a asa direita e a outra longarina para a asa esquerda. Então, está feita a preparação para a montagem da asa. Né? Nós vamos pegar agora, então, para começar, conforme diz o manual, a nervura número 5, que é uma nervura ímpar. Essa etapa necessariamente com cola branca. Não use qualquer outro tipo de cola nessa montagem que não vai dar certo. Com a cola branca nós vamos vir aqui na nervura número 5, no primeiro encaixe, eu vou colocar uma bolinha de cola. Vamos lá, uma bolinha de cola. Não precisa exagero, não precisa mais do que isso. Só uma bolinha de cola. Essa bolinha é suficiente para manter as nervuras posicionadas para você dar sequência na montagem da asa. Esta montagem aqui, como é para fazer o vídeo, eu não vou usar cola. Eu vou só fingir que está pondo a cola nos pontos que tem que pôr, para poder depois eu repetir a imagem, refazer o vídeo, sem precisar ficar descolando as peças, tá? Então, peço licença para remover essa cola aqui, para a gente montar a asa sem cola. Você vai ver que mesmo sem cola, ela dá a montagem, porque as peças são todas encaixadas. A cola vai deixar somente depois as peças fixas no lugar. Agora vem o pulo do gato. Estou montando uma asa direita. Então eu pego a nervura ímpar na mão direita e vou pegar a nervura par que se encaixa nela, que conforme essa figura aqui, ó, no primeiro encaixe da nervura 5, eu vou encaixar a nervura número 4. Ok? Também no primeiro encaixe está 4. Então a nervura 5 aqui estaria com cola. Eu vou pegar a nervura 4 na mão esquerda e vou fazer esse encaixe, ó, nervura 4. E vou fazer esse encaixe aqui, ó, nervura 4 na nervura 5.
Como eu disse, uma nervura par encaixa uma nervura ímpar. E vou apertar aqui no centro. Você está vendo que naturalmente ela já fica com um ângulo de 90 graus entre uma e outra. Ah, Márcio, não está perfeitamente 90, está um pouquinho assim, está um pouquinho assim. Não se preocupe com isso. Não precisa se preocupar. Porque depois de todas as nervuras montadas, naturalmente, e depois encaixado no borda de fuga, naturalmente vai ficar 90 graus essas nervuras. Então estou aqui, ó, a nervura 4 encaixada na nervura 5. Né? E agora vem um dos itens mais importantes da montagem dessa asa. Se você notar aqui, esse encaixe, ele pode passar um pouco, ó, passou da posição, né? E também eu posso estar mal encaixado, não encaixei de tudo. É muito importante você apertar assim, ó, e segurar em cima e embaixo, e garantir que esteja perfeitamente alinhado, embaixo e em cima. Claro, se alinhar um lado, o outro vai alinhar também, porque tem a mesma altura. Muito bem alinhado. Por isso que você vai montar com cola na primeira vez, porque a cola vai manter esse alinhamento aqui. Né? E por que cola branca? Porque depois disso daqui vai ter que ajustar o ângulo, né? E com a cola branca ela vai demorar para endurecer, vai permitir esse ajuste aqui. Mas em termos de altura, garanta que todos os encaixes fiquem perfeitos assim. Bem alinhadinho, bem alinhadinho. Então sempre que possível, põe sobre a mesa, aperta no X, isso está escrito no manual. Pronto, eu garanti que está alinhado. Próxima nervura que eu vou pegar na mão é a nervura número 3. Aí eu vou pegar e vou passar cola aqui, ó. Não no primeiro, vou passar a cola no segundo encaixe. Põe aquela bolinha de cola aqui na ponta. Vou pegar esse encaixe que eu botei cola aqui, ó. Vou passar por baixo da nervura 4. E vou engatar aqui, ó. Vou encaixar aqui. Tá encaixado aqui, embaixo da nervura 4, no segundo encaixe da nervura 4. Nervura 3 na nervura 4. Ó. De novo, ó. As ímpares estão no mesmo sentido e a par está ao contrário, né? Vamos lá. As ímpares estão assim, a 5, a 3. Vamos colocar 1 aqui então, né? 1, 3, 5. Fica na sequência. Vou pegar a nervura 1. Vou pegar o primeiro encaixe aqui. Vou colocar a cola aqui, a bolinha de cola. Né? E vou encaixar no outro encaixe da nervura 4. Né? Vamos pegar a primeira nervura par? Nervura 2, aqui ó. Então eu vou pegar aqui o primeiro encaixe da nervura 3, botar a bolinha de cola e vou colocar a nervura 2. Isso está a sequência exata do manual. Eu aperto bem o X para poder ficar bem alinhado, garanto, confiro aqui, confiro aqui, confiro aqui. Olha que bacana, eu já tenho todas as nervuras que vão encostar na nervura da raiz, né? Ela não vai entrar agora aqui na jogada não, deixa ela guardada aqui. Começou minha asa. Agora eu vou fazer um procedimento que vai se repetir algumas vezes. Qual que é a próxima nervura que está aqui na mesa? É a 7, ó. Eu vou pegar a 7, vou colocar a bolinha de cola no primeiro encaixe, vou pegar a nervura 6, se você olhar lá no esquema de nervura, é a 7 na 6. Nervura ímpar na mão direita, nervura par na mão esquerda, que é a nervura 6. E vou encaixar 6 na 7. Ok? Encaixei, alinhei o encaixe, deixa aqui do ladinho. O que eu vou fazer agora? Se você olhar aqui, ó, você tem encaixes alinhados. Este encaixe aqui está alinhado com este, que está alinhado com este encaixe aqui. Né? Vou colocar cola nesses 3 encaixes aqui, ó, das nervuras ímpares. Uma bolinha aqui, uma bolinha de cola aqui, uma bolinha de cola aqui. Então, esses 3 encaixes alinhados. Eu vou pegar a nervura par, que é a nervura 6, e vou encaixar nesses encaixes alinhados aqui. Vou encaixar aqui, você vai ver que está alinhadinho certinho, e vai dar encaixe certinho. Encaixou, encaixou, não pode fazer força que você quebra a nervura. Lembra que é de balsa, madeira molinha, né? Apertou, fez o encaixe, garantiu aqui, conferiu aqui. Então eu peguei aquele X que eu fiz com a nervura 7 a 6 e encaixei nesses encaixes alinhados. Olha que interessante, sobrou, agora tem novos encaixes alinhados aqui, ó. Esse alinhado com este, que está alinhado com esse encaixe aqui. Esses 3 encaixes alinhados. Eu vou pegar a próxima nervura ímpar, que é a 9, na mão direita. Cola.
cola aqui na 9. Pego a 8, que é a próxima nervura par. Então, a 8 com 9. Nervura ímpar na mão direita, nervura par na mão esquerda. Encaixo uma na outra. E faço o alinhamento. Fez o alinhamento. Agora aqui eu vou encaixar nos encaixes alinhados. Então, cola nos encaixes alinhados. E vou encaixar a nervura 8. Você viu que eu repeti a mesma operação? O que eu fiz com a 7 e com a 6, agora eu fiz com a 9 e com a 8. O que eu vou fazer agora? Encaixou, alinhou certinho, tá colado. Põe pra cá. Qual que é a próxima? Vou repetir. Vou pegar a 11. Vamos aproveitar que tá cola na mão, já vamos colar aqui, botar cola nos encaixes alinhados. Então, cola nos encaixes alinhados, cola na 11. Soltou a cola. Já tô ficando prática, hein? Já estamos ficando práticos. A 11 vai com a 10. Se você olhar lá naquele esquema, é assim. Primeiro encaixe, da 11 com a 10. Encaixou aqui, alinhou. Boto nos encaixes alinhados que eu já passei cola. Que interessante, ó. É só uma repetição. Vamos repetir? Vamos repetir? Nervura 13 na mão. Cola no primeiro encaixe. Os encaixes alinhados. Cola. 1, 2, 3 encaixes alinhados. A 13 vai encaixada em qual? Na 12. Então pega a 13 e a 12. Encaixa, faz o X. Aperta para alinhar. Alinhou. E agora eu boto aqui a nervura par, que é a 12, os encaixes alinhados. Olha que interessante, tá montando uma colmeia aqui, ó. Essa colmeia parece uma sanfoninha aí, ó. Essa sanfoninha vai se posicionar sem planta, sem nada, na hora que eu encaixar o bordo de fuga. Qual que vem agora? Nervura 15. Lá que pequenininha, mas tudo bem, vamos fazer a mesma sequência. Cola aqui, cola nos encaixes alinhados. Encaixa 15 na 14. Olha a 14 aqui. Encaixa 15 na 14. Alinhou. E vou encaixar nos encaixes alinhados. Só sobrou uma nervura na mão. A 16. O que eu preciso fazer? Tenho 2 encaixes alinhados aqui, só sobrou 2 encaixes. Boto cola nos 2 encaixes alinhados. Venho com a 16 aqui. Encaixe. Pronto, não sobrou peça e não sobrou encaixe. Tá tudo encaixadinho. Uma coisa que é importante dizer. Chegou nesse ponto aqui, não pode parar, tá? Não pode parar a montagem. Por quê? A cola branca ainda tá mole. Ela permite esse movimento sanfona aqui. Então, se você parar a montagem agora, vamos supor que ela para assim. Como é que você faz depois para formatar ela, se a cola estiver dura? Não pode. Então, você não pode parar agora. Montou a colmeia, confere os X, aperta todos os X para ver se está alinhadinho. É aqui que mora o segredo, tá? Deixa todos alinhadinhos assim, aperta o X para poder saber que tá bem encaixadinho, bem alinhadinho. E eu vou agora colocar o bordo de fuga. Como que o bordo de fuga é colocado? Eu vou colocar a colmeia sobre o bordo de fuga e vou começar a encaixar para as nervuras do meio. Tem um encaixezinho aqui, dá para ver, ó. Tá vendo o encaixezinho aqui, ó? Opa! Esse encaixezinho aqui vai encaixar bem aqui nessa posição aqui, ó. Esse vai ter que encostar naquele encaixe aqui, ó. Essa parte aqui da nervura vai encaixar aqui no fundo desse encaixe aqui. Vamos fazer isso aí então. Colocou a asa sobre o bordo de fuga, mais ou menos posicionado. Começa pelo centro. Eu vou encaixar aqui, ó. Encaixei aqui até o fundo, bem encaixadinho. Bem encaixadinho aqui. Bem encaixadinho aqui. Agora eu vou pro outro lado aqui, ó. Sempre do centro para a borda. Encaixo essas aqui. Volto para lado de cá. Encaixo essas aqui. Gostaria de encaixar a última aqui. Vou pro outro lado da asa. Deixa eu abrir espaço aqui. Encaixo aqui. Tudo encaixadinho. Pronto, a colmeia agora está posicionada. Mas não vamos parar agora não, vamos adiante. Se você quiser conferir, você já pode até virar a asa aqui, ó. Ela não desmonta não. Tá sem cola e não desmonta, ó. Tudo encaixadinho. Vê como tá feito os encaixes. Opa, aqui tá mal encaixado, ó.
encaixou, beleza, tudo encaixadinho, volta aqui na mesa, agora eu vou usar CA, tá? CA baixa viscosidade, a cola branca não serve aqui, eu tenho que colar instantaneamente. Confiro o encaixe, começa pelo centro, né? Uma gotinha de cola aqui, só uma gotinha. Se você puser cola aqui, ó, a cola vai vazar, vai grudar na mesa. Então você cola só aqui na pontinha. Colou, 10 segundinhos, tá seco. Vem pra cá. Colou, tá seco. Encaixou, confere encaixe, colou. Confere encaixe, gotinha de cola. Confere encaixe, gotinha de cola. Confere encaixe, vai, uma a uma. Confere o encaixe e cola. Confere o encaixe e cola, confere o encaixe e cola. Ok? Colou. Olha que interessante como essa asa já tá... Ah, a mesa tem que ter uma mesa plana, né? Mas a mesa plana, encaixou no bordo de fuga, eu pego na ponta da asa e ela já está montada. Só no encaixe, sem cola. Ela já está formatada, né? Mesmo sem cola, ela não vai desmanchar mais. Se tiver colado, então, já viu. A asa está plana. Aqui não dá, pro ângulo da câmera aqui não dá para ver. Mas a asa já está plana, sem empenamento, sem sair do esquadro. Agora eu vou colocar a outra chapa do bordo de fuga. Como que eu vou fazer isso? Eu vou encaixar, pode ser da ponta para o meio, do meio para a ponta, como você quiser. Eu vou encaixar só os encaixes, sem apertar. Só vou encaixar lado de cima aqui, nas nervuras, bem encaixadinho. As nervuras aqui. Viu que rápido, uma tomada só, sem cortes. Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar erguido aqui, ó. Pra quê? Para que eu possa colocar um fio de cola aqui, ó. Bem aqui nesse meio eu vou colocar um fio de cola, ó, entre uma e outra. Só um risquinho de cola aqui. De ponta a ponta, né? Ponta a ponta, um risquinho de cola aqui. Aí eu vou apertar. Apertou, tá posicionado. Ah, Márcio, mas você não colou cada nervura nessa chapa. Não, agora não. Por enquanto não. O que eu vou fazer agora? Agora é interessante colar essa face aqui, ó. Essa face tem que estar bem coladinha agora. Por isso que eu passei cola. O que eu vou fazer agora? Eu vou erguer isso aqui. E vou colocar uma gotinha de cola aqui dentro. Uma, duas gotinhas aqui dentro. Uma, papá. Gotinha aqui. Gotinha aqui. Gotinha aqui. Agora que ela vai colar a nervura no bordo de fuga. Basta isso, tá? Essa cola média viscosidade, ela penetra. E vai fazer essa cola com perfeição. Vai colocando aqui nesses espacinhos. E você, com isso, você vai colar cada nervura no bordo de fuga. Olha como já está firme essa asa. Eu vou mudar a câmera de posição só para mostrar. Sem cola, hein? Olha aqui. A asa não tem uma gota de cola, só os encaixes. E ela está reta. Não tem empenamento. Ela já está no esquadro. Está toda montadinha. Imagina com cola, então, como é que fica forte isso daqui. Ah, Márcia, mas aqui você colocou só uma gotinha de cola branca, é suficiente? Ela é suficiente. Mas nós vamos reforçar isso aqui com CA lá para frente na montagem. Já posso parar a montagem agora? Eu não te aconselho a parar agora, não. Sabe por quê? A sanfona ainda mexe um pouquinho, ó. Ainda mexe um pouquinho. É interessante eu colocar pelo menos uma vareta de longarina antes de parar a montagem. Então, quando você for começar a montar uma asa dessa, reserva aí uns 15, 20 minutos para você fazer essa montagem sem interrupção, para você poder chegar até a etapa de colar uma das longarinas, ok? Então vamos lá. Vamos agora colocar as longarinas de raiz e a longarina de ponta de asa, né? Vou posicionar a câmera melhor, já volto. Agora nós vamos posicionar a nervura da raiz da asa, que é aqui do lado esquerdo da asa, tá? O encaixe para cima é uma asa de um avião asa baixa, então essa aqui é a asa ou do Balboa, por causa desse formato de
de nervura, eu sei que é um asa baixa, porque o encaixe está para cima. Então pode ser de um Balboa, pode ser de um Marte 2, né? Então nós vamos colocar aqui, neste encaixe aqui. Este encaixe praticamente garante já que a nervura está a 90 graus. Mas não custa a gente colocar um esquadro, conferir que esteja de fato a 90 graus, né? E ao conferir, posicionar direitinho, eu coloco uma gotinha de cola CA aqui, ó. Pronto, colei a nervura de raiz de asa. Aqui por dentro vou colocar uma gotinha de CA. Mesma coisa, vamos para a nervura da ponta da asa, com esses cortes para baixo. E vou encaixar na ponta do borda de fuga. Vou conferir o ângulo e já encaixa certinho. Não custa conferir, esse ângulo é muito importante. Conferir o ângulo, tá certinho, tá alinhado, tá 90 graus e uma gotinha de CA aqui dentro. Pronto, as nervuras das pontas das asas estão fixas. Agora vem a parte legal, que é colocar a primeira longarina, aquela que eu fiz os 2 risquinhos, né? Esses 2 risquinhos aqui eu vou posicionar, vou fazer bem pertinho aqui pra gente poder ver. Eles vão ser posicionados. Eita, como não tá colado, saiu, né? Na hora que eu for encaixar na asa, eu vou encaixar bem alinhado. A iluminação aqui não tá boa. Bem alinhado com a nervura, esse lado com a nervura da raiz, e este lado aqui com a nervura da ponta da asa, né? Bem alinhadinho esse risquinho assim, ó, tá? Esse alinhamento é importante para a asa ficar esquadrejada, tá? Então vamos voltar lá, vamos botar os... Eu colei, né? Tava colado, então vamos voltar no lugar. Tá coladinho aqui, ó. Pronto, tá colado. Como que eu vou preparar isso aqui? Eu vou virar a asa ao contrário. E aqui, você tá vendo? Ó, você tem o primeiro encaixe da longarina da frente e a longarina de trás. Então o encaixe mais próximo do bordo de ataque, que é esse encaixe aqui, cola branca. Nesse momento, cola branca. Eu vou passar cola aqui, ó. Nesse encaixe, nesse aqui, nesse encaixe aqui, cola branca aqui, cola branca aqui. Aqui não. Aqui eu vou usar CA. E assim vai. Do outro lado da asa, aqui. Vou passar cola branca em todos esses encaixes aqui. Isso aí tá explicadinho no manual. Volta a asa à posição normal. Volta a asa, posição normal. Aí eu pego aqui a vareta e boto uma gotinha aqui, lá de fora da marquinha. Uma gotinha de CA aqui. Uma gotinha de CA aqui, ó, lá de fora da marquinha, onde vai encostar no encaixe. Coloco a vareta na mesa. Aí eu venho segurando a asa pelas nervuras das pontas, da raiz e da ponta. Eu vou alinhar com o risco e encaixar esse lado aqui. Alinhei, encaixei. Do outro lado. Do outro lado aqui. Vou olhar o risquinho aqui, alinhar e encaixar no risquinho. Então, tem CA, vai colar rapidinho, né? Uma vez colado, eu vou começar aqui, ó. Pego essa primeira nervura aqui e encaixo na vareta. E vejo que esteja bem encostadinho aqui as nervuras que vão encostar na nervura de raiz. Mesma coisa aqui, eu pego esse lado aqui, encaixo no primeiro encaixe. Primeiro encaixezinho aqui, vou encaixar. E vou conferir que essas nervuras aqui estão bem encostadinhas na nervura da ponta da asa. Feito isso, só falta encaixar o meio, que eu vou apertar assim e o meio vai encaixar. Aí eu vou conferir que está tudo bem encaixadinho. Aqui vai ver que encostou a nervura na longarina. E aqui na ponta eu tenho o encaixe certinho aqui, de tudo encostadinho. Feito isso,
Vamos lavar as mãos, tomar um café. Eu posso parar a montagem da asa, porque ela já está esquadrejada, alinhada, e eu posso fazer uma pausa aqui se for necessário. Se não for necessário fazer pausa, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola agora. Aqui é o encaixe da longarina da frente, aqui é o encaixe de trás. Então agora eu estou na face superior da asa, né? Já vou passar cola aqui, aqui, nesses encaixes, cola branca. Vou passar CA no encaixe da longarina da raiz e na longarina da ponta da asa. Passo o CA aqui, venho com a minha longarina e aqui eu vou encaixar de vez. Em vez de encaixar as pontas primeiro, eu vou encaixar o meio primeiro. Vou encaixar primeiro o meio e vou promovendo o encaixe até chegar na ponta. Mesma coisa aqui, vou encaixando até encaixar na ponta. Fazendo desse jeito, eu garanto que eu não estou empenando essas nervuras. Ela não pode ficar curva, não pode empurrar ela, nem puxar. Ela tem que ficar retinha, né? Então, com isso, encaixando do meio para a ponta, eu garanto que eu não vou empenar essas duas nervuras. Vamos agora passar cola no encaixe da frente. Encaixe da frente. Passo o CA na nervura da raiz, da nervura da ponta. Venho com outra longarina. Encaixa primeiro no meio. Vou apertando. Encaixa na ponta. Vai. Até a ponta. Vira ao contrário. Cola branca. CA nas pontas. CA nas pontas. Vem, encaixa primeiro no meio. Depois nas pontas. Essa asa não perde mais o formato. Né? Não sei se vai ser fácil continuar agora sem estar tudo colado, mas vou tentar. Viu como está tudo encaixado e a asa mantém o formato? Né? O que vai acontecer agora? Eu vou colar a vareta do borde de ataque. Posiciona a asa nessa posição. Vou ter que mexer na câmera. Nessa posição. Alinha encostando em todas as nervuras do borde de ataque. E aqui você vai ver que essa vareta ela é meio envergadinha, né? Vai girando ela assim, ó. Vai girando. Até você ver que vai ter um jeitinho que ela vai encostar em todo mundo. Olha, encostou. Primeira coisa, eu vou segurar aqui na ponta e botar uma gotinha de CA. Aqui demora um pouquinho para endurecer, então você espera um pouquinho, uns 10, 15 segundos, ela vai dar liga. Vem na outra ponta aqui, encosta e CA. Mantém colado nas duas pontas primeiro. Colou as duas pontas, eu vou começar a colar a nervura por nervura, eu vou colar com CA aqui na vareta de fibra. Ó, segurando pela longarina e pela vareta de fibra, eu vou virar a asa ao contrário, a vareta para baixo, vou colocar um dedo segurando aqui a nervura posicionada, vou colocar uma gotinha de CA e vou polvilhar bicarbonato. Como é que eu faço com o bicarbonato? Eu jogo um pouquinho de bicarbonato na mesa, como se fosse uma pitadinha de sal. Pego o bicarbonato aqui e vou jogar no ponto que eu colei. Pitadinha de bicarbonato aqui. O bicarbonato vai fazer o CA endurecer na hora e vai formar uma massinha aqui que vai manter essa adesão muito bem feita. Cuidado para não deixar sobrar cola aqui para baixo e nem bicarbonato aqui para baixo, senão vai dificultar a adesão da película. Tenta fazer a cola só aqui. Aí eu vou fazendo isso nervura por nervura, depois vira ao contrário, faz do outro lado, nervura por nervura, né? Uma informação importante nesse ponto da montagem.
A partir desse ponto, somente segure essa asa pelas longarinas. Não pega pela nervura que você vai quebrar ela. Ela é muito molinha, muito fraquinha, madeira fininha. Você só pode segurar a asa pelas nervuras. Depois que o bordo de fuga estiver colado, aí você pode segurar pelo bordo de ataque. Você pode segurar pelo bordo de ataque, mas nunca segure pelas nervuras. Nunca faz assim para pegar a asa. Ó, pegar aqui assim a asa por aqui. Se fizer um pouquinho mais de força, você quebra ela. Ó, combinado? É isso aí. Depois que você colar a vareta do bordo de ataque, você vai colar cada nervura que tem contato com a nervura da raiz e da ponta da asa. Então, colar essa face aqui, ó. Você vai passar o CA. E aqui é interessante reforçar com o bicarbonato. Porque a área de contato entre as duas madeiras é bem pequena. Você vai pingar o CA e reforçar com o bicarbonato. Então você vai reforçar aqui, aqui, aqui. Todos os pontos em que as nervuras diagonais se encontram com as nervuras da ponta e também aqui na raiz da asa, né? Todas as nervuras diagonais onde se encontram com as nervuras da raiz, você vai reforçar, ok? A partir daí, a asa está montada. Você só vai depois cortar os excessos de longarina, cortar o excesso de bordo de fuga, cortar o excesso... Opa, a vareta tinha que estar aqui, né? Cortar o excesso da vareta do bordo de ataque aqui. Cortar esse excesso e lixar, para deixar aqui bem alinhadinho, né? Aqui também você vai fazer esses cortes. Ó, tô segurando só pelas longarinas, hein? Elas nem estão coladas. Você vai cortar aqui, alinhar, para depois você encaixar a ponta da asa. A ponta da asa só vai encaixar depois que tiver cortado isso aqui, cortado esses excessos aqui, a ponta da asa vai encaixar, ok? Bom, nessa hora que a vareta da borda de ataque está colado, você já colou todas as nervuras na nervura de raiz, você pode fazer o reforço da cola aqui no X. Então uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, bem pequenininha, bem pouquinho, uma gotinha aqui. Quanto menos cola você colocar, menos peso você está pondo na asa. Uma gotinha aqui e vai... Ih, colei. Não era para ter colado. Você vai colocando essas gotinhas de cola no X e vai reforçando. Também pode reforçar esse ponto aqui. Pode reforçar de cola onde você quiser esse ponto aqui, onde junta a longarina nas nervuras da raiz e da ponta. Você pode ir reforçando as colas aí. Nós vamos montar agora o encaixe do diedro. Encaixe do diedro, bem simples. Setinha aponta para frente para o bordo de ataque, ok? Então nós vamos colocar aqui, vamos encaixar essa peça aqui dentro, vamos encaixar essa peça aqui, sem cola, tá? Por enquanto sem cola, senão você não consegue posicionar. Aqui você vai passar cola branca em todos os cantos, todos os lugares onde houver contato. Encaixou essa peça, encaixou aqui, então você colou essa peça nas longarinas, na nervura e na peça de diedro. Juntou aqui, beleza, está colado com cola branca. Agora eu venho com CA e vou pontear essa peça aqui em todos os contatos com as longarinas. Vou pontear aqui, em todos os lados, ok? Essa peça vai ser só ponteada com CA na longarina. Feito isso, eu posso virar ao contrário aqui, como quiser. E montar sem cola não é fácil. E vou posicionar as baionetas. Vou colocá-las aqui e colar com CA. Não passa cola nessa face aqui, senão depois não dá assentamento com a outra asa. Só cola com CA por dentro, ok? Colocou essas varetas aqui. Cola com CA, dá uma giradinha para pegar a cola em todas as posições. Tá colado as varetinhas as baionetas. Também
esse pininho de encaixe aqui. Eu vou colar nesse buraquinho aqui. Passa a CA, gira. Deixa ele bem centralizado. Esta face aqui é a face inferior da asa, tá? É a face inferior. É aqui que eu vou posicionar mesa de servo. Coloco a mesa de servo lá de cá, passo cola branca nessas faces, posiciono aqui, ela vai encaixar bem justinha, viro ao contrário a asa, passo cola branca aqui nessa face e vou colocar o reforço aqui por dentro. Opa, tá ao contrário. E aqui, passar nessa face aqui a cola e vou colocar aqui por dentro. Antes de passar a cola, põe a peça, posiciona, vê se está certinho, para você passar a cola da face correta. Depois você põe no lugar com a cola. É aqui que vai o encaixe. Aperta bem porque ela tem que encostar nas longarinas dessa peça aqui para dar um reforço. Tá pronta a asa. Eu acho que colar a ponta da asa não tem segredo, né? Depois de cortar esses excessos, essa ponta encaixa aqui. E por cima vão os reforços. Reforço 1 na frente. Reforço 2. Reforço 3. Não tem segredo. A asa está pronta para depois que secar e para o processo de lixa. Obrigado pela sua atenção. Se gostou, dá um like, compartilhe com seus amigos e vamos divulgar o produto Aerocelos, que é um avião que voa muito bem, voo dócil, um avião de qualidade e que vai durar muito. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Olha lá, sem cola mesmo, ó. Só botei um pinguinho de cola aqui, ó, na vareta para ela parar de cair. Mas tá tudo sem cola aqui, ó. Tá pensando que eu enganei e pus cola, né? Eu só colei a vareta mesmo. E aquela hora que eu... Olha lá. Tudo desencaixado. Tudo sem cola. Ela mantém formato. Mesmo sem cola. É isso aí. Produto Aerocelos. Aproveite.